Hello guys, welcome to another lesson, another video and another tip. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, olá, seja muito bem-vindo. O meu nome é Camille Vilela e eu sou professora de inglês. Então, se você quer ter autonomia na língua e se tornar fluente em inglês, aqui é seu lugar. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e também deixar seu comentário e sugestão para os próximos vídeos. So today we're talking about your reading ability, né? Hoje a gente vai falar sobre a sua habilidade de leitura. O que você pode fazer para melhorar e para ler mais livros, ler mais artigos e sentir menos dificuldade, gastar menos tempo lendo. Não que isso seja ruim, mas às vezes a gente acaba gastando um tempo que não necessariamente precisaria. E aí, por gastar muito tempo, a gente fica desmotivado, e aí você sente dificuldade para ler, e aí você começa a achar que o problema é em você, mas na verdade não é. Então hoje a gente vai falar sobre algumas técnicas e algumas coisas que você pode fazer para aproveitar o seu tempo de leitura. Então hoje a gente vai falar sobre algumas técnicas que você pode aplicar para aproveitar e ter melhor qualidade e reter mais os conteúdos que você lê em inglês. E lembre-se que o reading, ele é uma habilidade que a gente considera que está no âmbito de absorver, de aprender, de entrar e não de sair, certo? Então, assim como o listening, nós temos input, que é quando a gente recebe as informações. E para a gente receber as informações, nós podemos aprender novas estruturas gramaticais lendo, novos vocábulos, aprender assuntos novos, aprender técnicas, conceitos, se sentir mais inspirado, mais criativo, mais inovador. Você aprende a transmitir as suas ideias de formas diferentes e também se sente mais confortável em falar, isso mesmo. Quanto mais a gente lê, mais a gente escuta, mais a gente vai sentir facilidade, tanto em falar quanto em escrever, mas mais em falar. Você vai ver novas formas de transmitir as suas ideias e também vai sentir mais facilidade na fala e na escrita também. E assim como eu falei, aqui a gente vai falar sobre algumas técnicas para que você tenha melhor qualidade de leitura em inglês. Porque eu sei que acontece que na maioria das vezes o que acontece é que você não consegue simplesmente compreender o que está escrito, né? Então a gente tem esse primeiro problema e depois de conseguir superar esse problema, talvez você não consiga lembrar do que você lê. Você consegue ler, você consegue interpretar, compreender, mas você não lembra, você não memoriza. Então a gente vai resolver esses problemas hoje. Então a minha primeira dica é para que você tenha um local, um momento específico e um período, um tempo de duração específico para a leitura. Porque eu sei que às vezes a gente, às vezes pega um livro, um romance, um drama para ler, alguma coisa mais assim, e encara como só entretenimento. E a gente acaba lendo na cama, por exemplo. Mas lembre-se que esse vídeo aqui vai fazer com que você aprenda inglês de forma ativa. Você tem que prestar atenção, você tem que estar focado. Então é importante você ter um ambiente claro, iluminado, que seja confortável de você ler. Então, primeira dica em relação ao environment, ao seu ambiente. Então, um ambiente que seja confortável, claro e sem distrações, ok? Agora, a próxima etapa é dar uma pré-lida. Você ler um pouco do livro. Então, assim, você lê a capa, lê o sumário, o índice, com todos os nomes dos capítulos. Se tem alguma parte de comentário ou de termos específicos, para você saber do que o livro se trata, para você já estar mais contextualizado. Até porque essas palavras ou termos específicos, por exemplo, ao final do livro, se eles estão ali, não é à toa. É justamente para você conseguir interpretar o livro sem nenhum problema. Então, dê uma olhada antes, porque você já vai assimilar melhor quando você encontrar uma dessas palavras diferentes ao longo do texto. Outro fator que pode atrapalhar ou facilitar a sua leitura é o seu conhecimento prévio. Então aqui pode ficar, meio assim e tal, mas a gente pode pensar em duas formas. Um livro que você já tenha lido em português, por exemplo, e você queira ler em inglês. Você já conhece o contexto, você já sabe quando esse livro se passa, quem são os personagens, como eles são, o tipo de coisa que eles fazem e também já sabe, inclusive, o que vai acontecer no final do livro. Mas você está lendo o livro para praticar o seu inglês. Agora, se você está lendo um livro técnico, talvez você precise de um conhecimento prévio para conseguir interpretar aquele texto. Porque uma coisa é a gente ler um livro que tem um drama, que tem uma história que vai ser apresentada e desenvolvida e concluída no mesmo livro. E outra coisa é quando você tem um livro técnico que requer algum conhecimento prévio. Então, essa que é a ideia. Então, dê uma olhada, pesquise, leia os comentários sobre esse livro, leia reviews desse livro. Eu esqueci como que traduz review. Mas aí você lê os reviews das pessoas que já compraram esse livro, enfim, que é sempre uma boa. Então, tenha em mente que dependendo do livro que você escolher ler, talvez você precise de ter um conhecimento prévio. Mas se não é uma leitura obrigatória, se não é nada técnico específico que você quer ler, você simplesmente quer um livro para que seja um entretenimento, para que você possa trabalhar a sua habilidade de leitura, escolha algo que você goste. Escolha um tipo de livro, um gênero que você goste. Porque eu, por exemplo, eu gosto de suspense, eu gosto de drama. Eu não posso indicar um livro desse para uma pessoa que gosta de livro de comédia
ou de romance, porque não é o mesmo tipo de leitura, não é o mesmo tipo de escrita, não é o mesmo tipo de narrativa, é tudo diferente. Então tem que ser uma coisa que você goste. Já indiquei pra vocês, inclusive, um livro sobre a rotina de estudos, ler livros bilíngues, ler livros infantis bilíngues, isso ajuda muito, mas eu sei que também não é todo mundo que tem essa vontade de ler livro de criança, que tem paciência, etc. Então, leia algo que você goste. Mas, se você quiser, se você realmente está começando a sua leitura agora, experimente esses livros infantis bilíngues, que eles são muito bons. Você vai ampliar muito o seu vocabulário e a escrita ela é muito simples, muito direta, então também vai colaborar bastante com a sua parte gramatical também. Então pense nisso, escolha um gênero que você goste, você também pode pensar em um livro que você já leu em português, só que agora você quer ler o original ou você quer ler a versão em inglês. Ou também você pode pensar na parte técnica, profissional ou de curiosidade de algum hobby que você tenha. Próxima dica, anote. Se você está lendo um livro, faça anotações. Você pode ter um caderninho, um papel para fazer as suas anotações, você pode destacar dentro do próprio livro se você gosta de marcar, assim como eu adoro marcar livro, marca o livro, porque isso também vai fazer você entender melhor o conceito e a ideia principal daquele capítulo ou daquele trecho do livro. Outra questão é anotar também as dúvidas que você tiver. Eu também já comentei com vocês previamente que quando você estiver lendo o livro, você pode escolher sempre ler um trecho, certo? Então esse trecho pode ser um parágrafo, ou esse trecho pode ser uma página, ou pode ser um capítulo. Mas sempre tente ler em trechos para você entender o conceito principal e a ideia. Então, por exemplo, quando você lê um capítulo, normalmente a primeira frase ela dá a introdução do que aquele parágrafo vai falar, e a última linha ou ela induz para o próximo assunto ou ela conclui o que foi abordado ali. Então, às vezes, se aparece alguma palavra, alguma expressão que você não entendeu nesse parágrafo, você lê o próximo, talvez no próximo parágrafo ele explique esse conceito. Ou se não, às vezes a palavra pode aparecer numa outra aplicação. Então a ideia é que você sempre foque em trechos, porque daí você lê uma vez, aí às vezes tem uma palavra, alguma expressão que você não entendeu de novo, mas por você ter lido até o final daquele parágrafo, ou daquela página, ou daquele capítulo, você conseguiu entender melhor, aí você vai e lê de novo. O que eu faço pessoalmente, eu repito o parágrafo, tá? Eu não vou por uma página inteira, eu não experimento fazer um capítulo inteiro. Eu repito parágrafos se tem alguma expressão, alguma palavra, alguma coisa que eu desconheço e que eu não tô confortável em usar. Eu, particularmente, vou indicar aqui pra vocês que vocês façam isso com parágrafo, tá? Cada um faz de um jeito, tem gente que prefere fazer isso com capítulo, tem gente que prefere fazer com página, mas eu sei que pra mim é mais prático fazer isso por parágrafo. Então eu leio. Se tem alguma expressão, alguma palavra que eu não entendo, eu vou e leio de novo, porque até o final do parágrafo já dá pra ter uma noção maior do que o autor tá falando. E aí eu vou leio 2, 3 vezes. Não entendi, aí ok. Vou pesquisar o que essa palavra significa. E assim, gente, uma coisa que foi um game changer assim na minha vida, incrível, maravilhoso, foi o Kindle. Inclusive eu já falei sobre ele aqui algumas vezes aqui no canal. Não sou patrocinada, poderia ser, mas não sou, é porque realmente faz uma diferença pra mim. Eu sou o tipo de pessoa que eu tô sempre correndo e minha bolsa sempre tá cheia. Então eu sempre esqueci o livro, sempre deixei o livro pra lá ou era um peso a mais pra eu carregar. Então eu só coloco o Kindle na bolsa e tá tudo certo, então é maravilhoso. Além disso de, eu poder ler livros e ler coisas que eu tenho interesse em qualquer lugar que eu esteja, o Kindle também você pode fazer a pesquisa apenas segurando em cima da palavra. Então se você não sabe alguma palavra, alguma expressão, alguma coisa que esteja ali no texto, é só conectar o seu Kindle com a internet e segurar em cima e ele vai te mostrar o que aquela palavra significa. Ou seja, olha o tempo que você poupa. Então, gente, eu já influenciei, eu acho que 3 pessoas a comprarem o Kindle. Se você for uma pessoa que comprou o Kindle por minha conta, pode deixar aqui embaixo que eu quero saber. Porque eu queria que tivessem criado o Kindle antes, sendo muito sincera. Mas agora temos, então vamos nessa. Assim como eu falei, é importante que você tenha um tempo separado para leitura. Porque se você não tiver esse tempo separado para leitura e você não tiver o hábito ou talvez tanto o gosto pela leitura, vai ficar mais difícil de você realmente ler alguma coisa de fato, né? Então faz isso, bloqueia 1 hora aí, 40 minutos, meia hora, o tempo que você achar que é necessário e bom para você, de acordo com a sua rotina, para leitura exclusivamente no seu local devido. E uma coisa, eu não sei vocês, mas eu amo fazer anotações, eu amo rabiscar livro, fazer anotação, marcar, né? Eu uso o Kindle, então eu marco lá os pedaços que eu gosto. Mais uma dica aqui pra você, não marque nada antes de você terminar o parágrafo ou terminar a página ou o capítulo. Você pode determinar a forma que for melhor pra você. Eu prefiro fazer isso por parágrafo. Então, eu leio aquele parágrafo, entendo a ideia principal dele, e aí se tem alguma coisa que eu quero marcar, eu vou e marco depois, mas só quando eu termino de ler, porque daí eu tenho uma ideia geral do que foi dito. E isso também evita fazer com que você releia o mesmo parágrafo várias vezes. Uma coisa que eu já comentei no vídeo anterior sobre fala, né, sobre como trabalhar a fala, é justamente ler, só que ler em voz alta. Essa é uma forma de você praticar o reading, que é a leitura, e o speaking, que é a fala. E consequentemente você também acaba trabalhando com o listening, que é a habilidade de escutar. So you killed 2 birds with
one stone. Uma coisa que eu aprendi na escola, e isso não serve apenas para leitura, mas com qualquer coisa que você aprende, é você explicar o que você aprende. Então assim, se você leu, explique o que você leu. Essa é uma forma de memorizar o conteúdo que você está tendo contato. E aí, mais uma vez, você pode escolher o tanto que você vai explicar. Se você vai explicar um parágrafo, um capítulo ou o livro inteiro. It's up to you. Outra coisa é prestar atenção em algumas palavras-chave. E o que eu quero dizer com isso? Tem algumas palavras que elas indicam conclusão, que elas indicam contraponto, que elas indicam introdução, enfim. Então preste atenção nessas palavras. Alguns exemplos delas são therefore, as a result, and in conclusion. Essas são 3 formas, por exemplo, que você tem de chegar até uma conclusão. Então é muito importante para você entender o que o autor está falando. É claro que essas dicas que eu tô dando, né, eu tô falando de vários âmbitos, do acadêmico, do profissional, mas também do entretenimento. Então essa dica seria, eu sei, obviamente, um pouco mais para parte acadêmica e profissional, a escrita mais formal e de opinião. Então a leitura ela tem que ser algo prazeroso, gostoso, que você se prepare para aprender. Você vai aprender muito em relação à gramática, palavras, expressões, seu vocabulário vai ampliar muito. E eu ainda trouxe para vocês outras técnicas que você também pode usar. A primeira técnica é o skimming, que é quando você tem uma big picture, ou seja, uma visão geral daquele texto que você está lendo. Às vezes você não tem tempo, às vezes é um trabalho da faculdade, não sei, tô supondo várias coisas aqui, mas a ideia é você ler a primeira e a última frase de cada parágrafo, que vai ser suficiente para você entender o caminho do autor e a conclusão também que ele chegou. E assim fica muito mais fácil de você achar o seu foco daquele texto. Então, às vezes o texto tem vários tópicos diferentes, mas você está procurando, sei lá, o tópico C. Você vai lendo e aí você consegue encontrar pela introdução e pelo final do parágrafo o que aquele parágrafo fala sobre. Então fica mais fácil de você focar o seu estudo. Isso é uma técnica específica, tá, gente? Provavelmente não é algo que você vai usar para leitura de entretenimento. Tem uma outra técnica que chama KWL. O K é de know, então as coisas que você já sabe. Então o que você já sabe sobre essa série, sobre esse autor, sobre esse tema que você vai ler. W stands for want to learn, want to know. O W significa want, né, de querer, então querer aprender, querer saber. Então ali você vai escrever as perguntas que você tem. Às vezes você tem algumas ideias, você sabe alguns conceitos, só que você tem dúvida de como eles acontecem ou quando aconteceu alguma coisa. Então, nessa parte da tabela você vai escrever as perguntas que você gostaria de responder com a sua leitura. E o L é de learned. Então, o que você aprendeu com a sua leitura? Você conseguiu responder todas as suas perguntas? O que você sabia antes? É tudo verdade? É isso mesmo? Então essa é uma forma muito legal, porque você se prepara para a leitura e também conclui os pensamentos e as dúvidas que talvez você já teve. E você também pode associar a sua leitura com o audiobook. Então você trabalha a sua leitura e o listening at the same time, na mesma hora, no mesmo momento. Também tem uma outra forma, na verdade, são 2 técnicas para você acelerar a sua leitura. A primeira é o grouping e a segunda é o pacing. Grouping significa que você sempre vai agrupar conjuntos de palavras. Então 2 palavras por vez. Você vai ler 2 palavras por vez. E o pacing é quando você passa o dedo embaixo das linhas e você vai lendo na velocidade que você vai passando o dedo. E as 2 também são controláveis, então você pode escolher o tempo que você lê os grupos das palavras, ou se você não vai ler por grupos, se você vai ler as palavras individualmente e corridas. E aí você pode ir acelerando também. E é isso, gente. Essas foram algumas dicas de leitura. Eu sei que eu misturei um pouco os conceitos da leitura de entretenimento, assim como eu falei, com acadêmico, profissional e técnico, mas eu acredito que são formas que a gente tem para encarar a leitura de uma forma mais legal, para a gente poder conseguir aprender muito e realmente valorizar e ter uma leitura de qualidade, né? Pra gente aproveitar todo o conhecimento que os livros e textos e tudo mais têm para nos oferecer. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e também deixa o seu comentário, sua sugestão, e também se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aí, porque eu sempre leio e eu sempre respondo. E sabe uma coisa muito legal? Você também pode compartilhar comigo se você já aplicava alguma dessas técnicas ou se você fazia de alguma forma diferente. Também você pode me falar se você aprendeu alguma coisa diferente com esse vídeo, ok? So, see you on the next one. Bye bye!